Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Dentro do nosso contexto maior, que são as narrativas da história de José do Egito, vamos acessar a mais um texto, sempre naquela pegada imaginativa. Se José do Egito estivesse entre nós, ele estaria lendo sobre o quê? Com a mais absoluta certeza, caso José do Egito estivesse entre nós, ele estaria lendo e estudando sobre inovação tecnológica. Ao texto. 2.500 empresas são responsáveis por 80% das inovações tecnológicas do mundo. Texto escrito por Felipe Augusto. Novo relatório europeu sobre investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento industrial no mundo mostra como é desafiador e muito difícil alavancar a inovação em países em desenvolvimento a partir de empresas multinacionais. Máxima dependência de empresas estrangeiras multinacionais, como é o caso do nosso país, do Brasil. O relatório traz as 2,5 mil empresas que mais investem em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial no mundo, que representam cerca de 80% de todo o processo de pesquisa e desenvolvimento industrial. Essas empresas estão altamente concentradas geográfica e setorialmente. Nada menos que 84% das 2,5 mil empresas que mais investem em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial no mundo estão sediadas nos Estados Unidos da América, China, União Europeia e Japão, representando 87% do valor total investido. Quanto aos setores, nas últimas 2 décadas, mais de 3/4 do valor estiveram concentrados nos setores de tecnologia da informação e comunicação, setor de saúde e setor automotivo, setores que absorvem muita tecnologia, portanto, absorvem muitos processos de pesquisa e desenvolvimento. Empresas tendem a investir em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial predominantemente nos seus países de origem. Isso é muito importante. Por isso, devemos prestigiar a política industrial, porque a política industrial impulsiona os processos de pesquisa e desenvolvimento industrial. É o investimento público que puxa o investimento privado. Empresas tendem a investir em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial predominantemente nos seus países de origem. 80% do PIB de empresas americanas é realizado no próprio país. Na Europa, é 70%. No Japão, 88%. E na China, 91%. Mesmo quando não é o caso, raramente o recipiente, o recebedor do investimento em pesquisa e desenvolvimento industrial é país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Podemos intuir que o investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento industrial foge do Brasil. O Brasil não é um atrativo para o investimento em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial.
Falta no Brasil política industrial. Por exemplo, vamos a um case de sucesso. A China é o país que mais avançou no investimento em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial na última década, saindo de 3,8% do valor total para 17,8% do valor total investido, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. Só que 85% do valor investido em pesquisa e desenvolvimento na China foi realizado por empresas nacionais. Na China, as empresas nacionais investem no país predominantemente. 85% do valor investido em pesquisa e desenvolvimento na China foi realizado por empresas nacionais. Apesar de ser a fábrica do mundo, de executar as políticas industriais mais ambiciosas e de poder oferecer o enorme mercado interno para exigir contrapartidas das multinacionais estrangeiras, estima-se que as multinacionais estrangeiras, realizaram apenas 2% do investimento em processos de pesquisa e desenvolvimento na China entre 2017 e 2020. Vale a repetição, porque a China é um exemplo de sucesso no que tem que ver com política industrial. As empresas nacionais na China investem na China. A China é o país que mais avançou no investimento em processos de pesquisa e desenvolvimento industrial na última década, saindo de 3,8% do valor total para 17,8%, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. 85% do valor investido em pesquisa e desenvolvimento industrial na China foi realizado por empresas nacionais. Apesar de ser a fábrica do mundo, apesar de executar as políticas industriais mais ambiciosas e de poder oferecer o enorme mercado interno para exigir contrapartidas das multinacionais estrangeiras, estima-se que as empresas multinacionais estrangeiras, por óbvio, realizaram apenas 2% do investimento em processos de pesquisa e desenvolvimento, PIB global, na China entre 2017 e 2020. O Brasil tem apenas 5 empresas entre as tais 2,5 mil empresas, responsáveis por 80% do investimento em pesquisa e desenvolvimento industrial no mundo. Essas 5 empresas brasileiras investiram 633 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, ou míseros 0,05% do valor total investido em processos de pesquisa e desenvolvimento. Embraer, posição 850, Totvis, posição 1239, WEG, posição 1384, Petrobras, posição 1455 e Braskem, posição 2142. E o mais preocupante, apesar de essas empresas nacionais serem o motor do crescimento de pesquisa e desenvolvimento industrial, o país Brasil se tornou mais dependente das multinacionais. Na última década, fomos o país que mais se tornou dependente de pesquisa e desenvolvimento realizado por multinacionais, junto com a Grécia,
A China está no extremo oposto.